Imaginem criar um movimento intelectual radical assim, com o único objetivo de destruir as engrenagens de um sistema injusto. Uhum. E aí, anos depois, rola uma surpresa enorme. O sistema não foi destruído. Na verdade, ele gostou tanto da ideia que engoliu ela inteira. Tipo, transformou tudo num manual burocrático de escritório. É um caso clássico de cooptação, né? Exatamente. A imersão de hoje examina justamente como isso aconteceu com um dos conceitos mais fundamentais da humanidade, a ideia de paz. E para entender a mecânica disso, a gente vai mergulhar num artigo fascinante escrito pelos acadêmicos José Manuel Pureza e Teresa Cravo. Eles mapeiam a evolução e a crise de identidade de um campo chamado Estudos para a Paz, ou Peace Studies. Aham. Basicamente a história de como uma ruptura teórica contra o poder global acabou paradoxalmente sendo absorvida pelas mesmas instituições gigantescas que tentava transformar. Eu tô muito animada para destrinchar isso. Eu também estou bem curioso. E o fascinante desse texto é que ele toca em nervos políticos que, sabe, ainda estão muito expostos hoje em dia. Com certeza. A gente está falando da atuação histórica da ONU, a imposição de políticas econômicas, até aquela chamada guerra ao terror do pós-11 de setembro. Sim, temas bem complexos. E por isso vale aquele nosso aviso de sempre para quem acompanha a imersão. Nossa missão hoje não é escolher um lado político, nem defender ou atacar o sistema atual. Exato. Nosso papel é puramente dissecar a anatomia dessa crítica acadêmica de forma totalmente imparcial. Isso, tentar ver o que a perspectiva desses autores revela sobre a maneira como o mundo lida com conflitos, né? Bom, o primeiro passo para entender como essa ideia de paz foi esvaziada do seu significado revolucionário é voltar no tempo. A gente precisa observar contra o que essa ideia estava lutando no momento exato em que ela nasceu. O cenário do pós-guerra, certo? Isso. A gente precisa ir lá para o período logo após a Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Naquela época, a forma como se estudava a política global, a ciência das relações internacionais, era dominada de forma absoluta por um paradigma chamado realismo. O realismo clássico. Aquele cenário tenso de Guerra Fria onde o mundo é visto basicamente como um grande tabuleiro de xadrez, super cínico e implacável. Nossa, perfeita essa analogia do xadrez, porque o realismo parte do princípio de que o sistema internacional é, na essência, uma anarquia. Uhum. Policiar os países. Então, o Estado-nação é o ator principal e a sua única bússola é a sobrevivência através da força. Tudo é visto através daquela lente da política de poder, sabe? A famosa power politics. Exatamente. Os países estão sempre competindo, armados até os dentes, e a única coisa que impede o caos total é a dissuasão militar, o medo mútuo. E o interessante é que o realismo se orgulhava muito de ser extremamente positivista, né? Os teóricos da época afirmavam que olhavam para a política global com total frieza científica, separando bem os fatos dos valores morais. A postura era tipo, não estamos ditando como o mundo deveria ser, apenas medindo matematicamente como ele é. Contamos mísseis, medimos territórios, calculamos interesses estatais. Ponto final. E os estudos para a paz surgem justamente para questionar essa suposta neutralidade. No final dos anos 50 e início dos 60, um sociólogo e matemático norueguês chamado Johan Galtung liderou o que ficou conhecido como uma ruptura teórica. Lendo sobre essa ruptura do Galtung, a imagem que me vem à mente, voltando ao xadrez, é que as relações internacionais funcionavam como alguém que estuda as regras de um jogo brutal só para prever quem vai ganhar. Faz muito sentido. O objetivo era só analisar os movimentos, antecipar o sacrifício dos peões e prever o cheque-mate. Enquanto isso, os estudos para a paz seriam alguém que olha para esse mesmo tabuleiro e decide virar a mesa. Alguém que quer mudar as regras do jogo para que as peças parem de ser sacrificadas logo de cara. Nossa, sim. Mas essa urgência de mudar as regras trazia um problema grande para a academia daquela época. Qual? O realismo questionava a validade científica do Galtung. A acusação principal era de que, ao assumir a paz como um objetivo, o pesquisador deixava de ser um cientista neutro e passava a ser só um ativista utópico, entende? Ah, claro. Se você quer a paz, você não é mais imparcial. Mas como ele respondeu a isso? Como se estuda a paz cientificamente sem parecer só um ativista? A resposta dele foi brilhante. Galtung criou o que ele chamou de analogia médica.
E isso desmonta totalmente a ilusão da neutralidade. Como assim? Pensa bem, a ciência médica estuda a doença de forma incrivelmente rigorosa, empírica, cheia de estatísticas, certo? Certo. Mas a medicina nunca é neutra em relação à doença. Ela é eticamente orientada para a cura. Ninguém vira e diz que um oncologista não faz ciência só porque o grande objetivo dele é que o câncer desapareça do paciente. Caramba, que mudança de perspectiva fantástica. Isso transforma completamente o campo de estudo, né? Pois é. Galton argumentou que os estudos para a paz fariam a mesma coisa com a guerra e a violência. Eles investigam as causas dos conflitos com extremo rigor acadêmico, mas são, de forma explícita e ética, orientados para a paz. O que tornou a disciplina supernormativa e socialmente produtiva. Exato. Não se tratava mais só de descrever a contagem de corpos ou aquele equilíbrio de poder, mas de fornecer ferramentas reais para a emancipação e para transformações sociais mais profundas. Mas olha, tem um obstáculo gigante aí que a gente precisa encarar. Uma vez que se estabelece que a paz é o grande objetivo, a gente esbarra no problema da definição. O que exatamente é a paz? Esse é o ponto-chave. Porque o conceito tradicional na época era muito estreito. Tipo, se ninguém está atirando em ninguém, num determinado dia, pronto, decreta-se que há paz. Era só o fim do conflito armado. Exatamente. Galton chamou isso de paz negativa. É a mera ausência de guerra ou de violência física direta. É só o silêncio das armas. Mas isso não resolve muita coisa, né? Não resolve. E o problema da paz negativa é que ela é perigosamente incompleta. Essa ausência de guerra aberta pode acabar encobrindo e legitimando ditaduras incrivelmente cruéis, aparatos de tortura do Estado, miséria absoluta. Sistemas inteiros de segregação, por exemplo. Com certeza, o apartheid na África do Sul é um exemplo perfeito. O regime operou por décadas sob uma suposta paz negativa, onde não havia uma guerra civil declarada rolando o tempo todo. Mas havia uma brutalidade imensa do Estado contra a população negra todo santo dia. Exato. Por isso Galton cunhou o termo paz positiva, que exige a presença de justiça social, igualdade de direitos e liberdade de verdade. E para explicar o que impede essa paz positiva de existir, ele elaborou um conceito famoso chamado Triângulo da Violência. Esse triângulo ajuda muito a visualizar o problema prático. Eu gosto de pensar nesse conceito aplicado a um prédio residencial antigo, sabe? Cheio de problemas. Manda a analogia do prédio. A primeira ponta do triângulo do Galton seria a violência direta. É o fato pontual. No nosso prédio seria tipo o cano principal estourando na parede, a água jorrando de forma violenta e alagando os apartamentos. É super visível, causa dano imediato, faz muito barulho e todo mundo entra em pânico. Perfeito. Aí a segunda ponta é a violência estrutural. Que seria o quê no prédio? Essa é a ferrugem silenciosa, corroendo o encanamento por décadas. É o fruto de um projeto de engenharia focado só em cortar custos ou de um desvio no orçamento de manutenção. Não faz barulho nenhum, não sai no jornal do bairro, mas condena o prédio aos poucos. Sim, e atinge principalmente quem mora nos andares mais baixos e vulneráveis, né? E a terceira ponta, que é a mais profunda e invisível de todas, é a violência cultural. Seria tipo o regulamento daquele condomínio escrito há muitas gerações. Exato. Aquele regulamento que convenceu todos os moradores de que, canos enferrujados são normais e inevitáveis. E que quem não tem dinheiro para consertar o próprio teto merece conviver com um alagamento. É fantástico pensar assim. Levando essa lógica do prédio para a política global, de fato, a violência direta é o tiro, é a agressão física, o bombardeio. E a violência estrutural? É o racismo sistêmico, a exclusão econômica brutal e a exploração institucionalizada que oprime populações inteiras sem que um único exército precise ser mobilizado. É a mortalidade infantil causada pela falta de saneamento básico. Nossa, pesadíssimo. E a violência cultural acaba sendo aquela narrativa que justifica tudo isso, né? Os discursos políticos, os preconceitos ou até dogmas que dizem, é assim mesmo, sempre houve ricos e pobres, os fortes sempre dominaram os fracos. Perfeito. A cultura legitima a estrutura desigual. E essa estrutura, quando é pressionada,
acaba gerando aquela explosão lá do início, que é a violência direta. Isso explica perfeitamente o motivo daquela paz negativa ser uma ilusão de ótica tão perigosa. Focar só nela seria como fechar o registro de água correndo bem no momento da explosão do cano, passar um pano de chão ali no alagado e declarar: pronto, o prédio está salvo. Exato. E o chão pode até estar seco hoje, né? Mas a ferrugem estrutural e as regras cruéis daquele condomínio continuam totalmente intactas. Inevitavelmente, um outro cano vai estourar na semana seguinte. Não tem como fugir. Pois é, a grande exigência dos estudos para a paz naquelas décadas de 70 e 80 era justamente essa busca pela paz positiva. A mensagem deles era clara: a gente precisa consertar a fundação inteira do prédio, trocar a tubulação toda e reescrever o regulamento, senão a gente nunca vai ter paz de verdade. Era uma visão extremamente radical e transformadora de sociedade. E isso nos leva àquele momento em que a história dá uma guinada bem irônica. Os anos 90. Isso. A gente entra na década de 90, a Guerra Fria termina, a União Soviética colapsa. De repente, não há mais aquele impasse constante do veto mútuo no Conselho de Segurança da ONU. O mundo viveu um momento de otimismo quase inebriante, né? Aquela ideia de que a democracia liberal tinha vencido como modelo definitivo para a humanidade. E é exatamente nesse vácuo de poder que essas ideias revolucionárias de paz ganham tanta atração teórica que a ONU decide, enfim, adotá-las. Em 92, o então secretário-geral Boutros Boutros-Ghali lança um documento que ficou histórico, chamado Agenda para a Paz. Esse documento foi o grande divisor de águas institucional. A ONU literalmente absorveu os termos desenvolvidos pelos estudos para a paz e os transformou em políticas oficiais de intervenção e reconstrução que ficaram conhecidas como Peace Building. A famosa consolidação da paz. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo. Manda. Se a ONU, que tem bilhões de dólares de orçamento, agências espalhadas pelo mundo inteiro e um poder de influência diplomática gigante, adota os conceitos radicais de paz desenvolvidos por esses acadêmicos, isso não deveria ser o sonho de todo pesquisador virando realidade? Parece, né? É, a teoria ganhando escala global. Por que os autores desse artigo veem esse momento de adoção como o início de uma crise de identidade? Então, a decepção profunda dos autores do Pureza e da Cravo vem do fato de que a adoção dessas ideias pela ONU não mudou o sistema. O sistema é que mudou as ideias. A tal da cooptação que a gente falou no início. Exatamente. O que era uma teoria riquíssima de emancipação foi transformado num modelo burocrático, engessado. Virou um procedimento padrão de operação, um Standard Operations Procedure, de escritório. Ou seja, perdeu a alma? Totalmente. Ao invés de investigar as violências estruturais super complexas de cada sociedade específica, a ONU e essas agências internacionais começaram a aplicar o que os autores chamam de modelo internacionalista liberal. Como se fosse uma receita médica pronta, né? Independentemente de qual fosse a doença do paciente. Isso, aplicada universalmente. Os autores usam um termo muito revelador para descrever isso: a liofilização da paz. A paz liofilizada é a mesma lógica do café solúvel em pó. Perfeito. Você pega um pacotinho padronizado ali e joga em qualquer país recém-destruído por uma guerra civil, adiciona uma água de ajuda externa, mexe um pouquinho e tcharam, temos uma democracia estável e pacífica. Quem dera, fosse fácil assim. Obviamente, a realidade em campo provou que isso é um desastre gigantesco. O que acontece na prática quando se força essa receita de bolo ignorando totalmente a complexidade daquela ferrugem estrutural de um local específico? Os resultados nos anos 90, muitas e muitas vezes, só agravaram a violência. Sério? Sim. O modelo assumia que a paz ia surgir magicamente se dois pilares fossem instalados de forma bem rápida: uma democracia de competição eleitoral com múltiplos partidos e a abertura forçada para uma economia de mercado privatizada. Tudo desenhado em escritórios confortáveis lá em Nova York ou Genebra e aplicado de cima para baixo. Exato. E quando você impõe uma privatização rápida e a redução do Estado num país com a economia já em frangalhos e a infraestrutura destruída pela guerra,
O que surge não é um mercado livre e próspero. O que surge? Controlados pelas antigas elites ou por ex-senhores da guerra que dominam os recursos ali, isso gera saltos gigantescos de desemprego e pobreza. Ou seja, a intervenção internacional aprofundava a violência estrutural, em nome de estar salvando o país. Caramba. E a questão da política? Porque forçar eleições rápidas parece ser uma boa ideia no papel. No papel, sim, mas na prática foi igualmente trágico em vários lugares. Me vem à mente o caso de Angola em 92. O país saía de um conflito civil absolutamente brutal e a comunidade internacional chegou pressionando para a realização imediata de eleições multipartidárias. Um clássico exemplo desse erro de timing. Pois é, e o resultado das urnas não foi aceito pelo lado perdedor, que por sinal ainda controlava um exército massivo, e o país mergulhou de volta numa guerra civil ainda mais sangrenta na mesma semana. A eleição apressada, longe de selar a paz, serviu de gatilho para reacender o conflito inteiro. Porque a tal da violência cultural e estrutural não tinha sido resolvida ainda, né? A teoria crítica original do Galtung foi completamente esvaziada por essa pressa burocrática. E tem um outro ponto crítico aqui. Esse modelo padronizado carrega uma cegueira ainda mais profunda, porque quando você chega com um manual de instruções importado lá do exterior, as vozes cruciais, as pessoas que de fato vivem e formam o tecido social daquele país, são completamente silenciadas. Faz todo sentido. Se a solução vem pronta de fora, você deixa quem importa, de fora da cozinha. Exatamente. O texto aponta para uma falha monumental que é detalhada pelas críticas feministas. Autoras clássicas do campo, como a Betty Reardon e a Birgit Brock-Houghton, denunciaram fortemente como esse processo de reconstrução desenhado pela ONU marginalizava sistematicamente as mulheres. E a mecânica de como as mulheres são excluídas desse processo explica perfeitamente, sabe, o fracasso monumental dessa paz engessada. Com certeza. Pensemos na logística da coisa. Quando a ONU ou uma força de paz chega para parar um conflito e impor a paz negativa ali bem rápido, com quem os diplomatas sentam para negociar a trégua? Eles negociam com quem está segurando as armas de fato para que eles parem de atirar. E quem forma a liderança maciça desses grupos armados e violentos? Esmagadoramente homens. E isso cria um ciclo que é incrivelmente perverso. O procedimento padrão de negociação de paz acaba recompensando justamente os atores mais violentos. Claro, se um senhor da guerra consegue um assento de luxo numa mesa de negociação oficial e ainda recebe cargos ministeriais ou imunidade em troca de entregar os fuzis, a mensagem estrutural é óbvia. É a mensagem de que a violência confere poder político legítimo. É bizarro. E enquanto isso, as mulheres que sustentaram as comunidades informais, que organizaram rotas de alimentação clandestinas, cuidaram dos feridos, mantiveram as famílias vivas durante os piores anos de destruição, mas que não pegaram em armas, essas mulheres não têm lugar nenhum nessa mesa diplomática de alto nível. Elas são escanteadas para as margens do processo oficial. Totalmente escanteadas. As críticas feministas mostram que o papel que resta para as mulheres nessas missões de reconstrução internacional é quase sempre empurrado para o que a gente chama de dimensão psicossocial. Como assim? Dimensão psicossocial? Elas recebem alguns fundos para organizar orfanatos, tratar do trauma da comunidade, fazer trabalhos de assistência social bem básica. Mas o acesso ao poder de decisão estrutural de verdade... Do tipo, quem redige a nova Constituição, quem controla o orçamento do país. Isso, quem desenha o novo sistema judiciário. Tudo isso fica nas mãos dos mesmos homens que causaram a guerra em primeiro lugar. A intervenção internacional não desmonta a violência estrutural e patriarcal, ela simplesmente a reorganiza e bota um selo de aprovação internacional em cima. Na prática, essas políticas de peace building da ONU, ao invés de garantirem aquela paz positiva, revolucionária que o Galtung sonhava, acabam reproduzindo a mesmíssima relação de dominador e dominado que estruturava a sociedade antes da primeira bala ser disparada. Exato. O silêncio das armas é mantido sob os olhares de capacetes azuis, mas o prédio continua super corroído. O movimento dos estudos para a paz perdeu ali sua margem crítica, né? Deixou de questionar as estruturas de opressão e passou a prestar serviço de consultoria para o Norte global gerenciar as crises do Sul global. É triste, mas é real. E olha, se os anos 90 empacotaram a paz nesses relatórios estéreis de escritório,
A virada para o século XXI trouxe um desafio e uma ameaça ainda mais sombria para o campo. O 11 de setembro. Exato. Os ataques de 2001 acontecem e o mundo assiste atônito ao retorno brutal e feroz daquela narrativa de guerra. A guerra ao terror entra em cena com tudo. E aí a gente vê ressurgir do túmulo aquele paradigma que citamos lá no início do xadrez, né, o realismo puro das relações internacionais. Sim, ele volta com muita força. Vemos o retorno da política do poder, militar, de ataques preventivos, aquela doutrina de segurança nacional atropelando direitos civis básicos, e a lógica inquestionável de que o Estado pode e deve agir de forma implacável para garantir sua sobrevivência. A guerra deixa de ser vista só como um fracasso diplomático humano e volta a ser usada como uma ferramenta aceitável. Mas tem um detalhe. E esse detalhe traz uma reviravolta semântica muito sofisticada e perigosa. O novo realismo do pós-11 de setembro não soa idêntico àquele cinismo gélido e calado da Guerra Fria. Como assim? O que muda no discurso? O artigo do Pureza e da Cravo ressalta que esse poder militar agressivo recente se apropriou de uma roupagem moral. A política de poder começou a usar o próprio discurso normativo de valores e princípios humanos para legitimar invasões militares e bombardeios preventivos. Nossa, ou seja, as grandes potências globais sequestraram o próprio vocabulário ético que pertencia aos teóricos da paz. Perfeito! Sequestro de vocabulário define bem. Invadir um país soberano ou até implementar sistemas de vigilância globais passou a ser justificado com retóricas do tipo: estamos fazendo isso para exportar a democracia, estamos levando a liberdade, protegendo os direitos humanos das minorias locais, garantindo a paz duradoura. Quando a máquina de guerra começa a falar fluentemente a língua da ajuda humanitária e da paz positiva justamente para justificar a violência direta e estrutural, a confusão conceitual se torna total. Fica muito difícil de combater. Realmente. E diante de um cenário desses de captura completa do discurso, como é que o campo acadêmico dos estudos para a paz pode recuperar a sua essência radical? Como eles conseguem sair dessa armadilha e evitarem serem só mais um instrumento burocrático nas mãos das superpotências? A solução proposta pelos autores não é só um ajuste cosmético, sabe? É uma exigência bem drástica. Eles afirmam com todas as letras que o campo precisa passar por uma profunda descolonização epistemológica. Descolonização epistemológica? E, em termos práticos, nas ruas, o que isso significa? Significa romper definitivamente com o hábito arrogante de tentar consertar o mundo inteiro usando lentes, cartilhas e pressupostos que foram criados em universidades e escritórios europeus e norte-americanos. É lógico. Se a vasta maioria dos conflitos mortais e das violências estruturais do mundo de hoje afeta as populações do sul global, então a base teórica e as soluções precisam urgentemente nascer no sul global. Exato. Significa descentralizar a resolução de conflitos. A gente precisa abandonar de vez aquela ideia da paz liofilizada, do café em pó que serve para qualquer lugar. Tem que dar prioridade absoluta à capacitação das próprias sociedades afetadas e permitir que elas mesmas ditem o formato da sua própria reconciliação, não importando o que o Manual de Nova York diz. Sim, até porque a solução deles pode ser radicalmente diferente de uma eleição parlamentar nos moldes britânicos, né? E é um paralelo muito vital mencionado no texto que ilustra perfeitamente o risco que os estudos para a paz correm se não fizerem essa mudança logo. Qual o paralelo? Eles comparam essa trajetória triste com o que aconteceu com o conceito de desenvolvimento sustentável. Pensa bem, quando essa ideia surgiu lá atrás, era uma crítica ecológica muito afiada, muito potente contra o sistema de hiperprodução do capitalismo. Era para repensar o consumo inteiro. Isso. Mas aí, o mercado global percebeu a força dessa ideia inovadora e fez o quê? Absorveu o conceito e o transformou no que a gente conhece hoje como greenwashing. A maquiagem verde. Isso é muito real.
As empresas megapoluidoras colocam um selo com uma folhinha verde na embalagem do produto, pintam os logotipos com tons da natureza, criam departamentos chiques de responsabilidade socioambiental. E continuam extraindo os recursos do planeta da exata mesma maneira insustentável de sempre. O tal do business as usual continua rolando solto, mas agora com um verniz de respeitabilidade ecológica. Pois é. E a tese dos autores é que os estudos para a paz estão diante do equivalente político desse greenwashing. Um greenwashing da paz? Exatamente. A implementação de uma paz que serve só para colocar um verniz humanitário, lotado de ONGs e capacetes azuis fotogênicos, em cima de intervenções que, na base, mantêm totalmente intacta a velha estrutura global de dominação que sempre gerou as guerras. Para recuperar essa essência crítica, a disciplina precisa então abandonar a gestão da burocracia internacional. Sim. Voltar a enxergar as violências invisíveis que a diplomacia de alto nível prefere ignorar. Eles precisam reconhecer, aprender e empoderar vozes marginalizadas e os movimentos locais de resistência que muitas vezes não sabem falar uma vírgula do jargão oficial das Nações Unidas. A jornada de conhecimento que a gente traçou hoje aqui é, no mínimo, vertiginosa, né? Bastante intensa. A gente começou lá atrás com o Johan Galtung querendo virar aquele tabuleiro frio das relações internacionais, redefinindo o que chamamos de conflito através da descoberta incrível das violências estruturais e culturais. Aí acompanhamos como esse sonho da paz positiva foi traduzido e, infelizmente, distorcido durante os anos 90, virando cartilhas engessadas que, ironicamente, recompensavam os senhores da guerra e silenciavam as mulheres. Exato. E chegamos agora a esse diagnóstico urgente de que, num século dominado pela retórica de guerras preventivas em nome de valores democráticos, o pensamento sobre a paz precisa, mais do que nunca, ser descolonizado para voltar a ter algum sentido prático. O que isso nos ensina, no fundo, é que qualquer ideia verdadeiramente transformadora não sobrevive sozinha, só por ser justa e bela. Ela precisa de vigilância e autocrítica constantes. Porque o poder estabelecido sempre tentará absorver a linguagem da mudança para evitar ter que mudar de verdade. É uma constatação dura, o que nos deixa com um pensamento bem provocativo para continuar martelando na cabeça quando a nossa análise de hoje terminar. Qual? Quando a gente pensa no mundo diplomático, a gente logo imagina documentos luxuosos, tratados cheios de pompa, senados em palácios europeus, apertos de mão super televisionados e aqueles manuais complexos de construção institucional. O gen estrutural e para o regulamento cruel do prédio de quem vai ter que morar lá dentro, fica a grande pergunta. Vai. Será que essa paz que é decretada de cima para baixo, imposta muitas vezes pelo silêncio forçado das armas, não seria, na verdade, só a forma mais sofisticada de violência silenciosa que a humanidade já inventou? A provocação está feita para que a gente continue sempre investigando os bastidores das narrativas do nosso mundo, até a próxima investigação profunda.